Eu quero ler um versículo do livro de João, capítulo 18, versículo de número 23. Eu vou ler todo o versículo e vou me deter na última parte para transmitir a nossa palavra, porque a palavra nossa é do homem, mas Deus pode te dar uma mensagem. Amém, irmãos? Enquanto nós estivermos dando a nossa palavra, o Senhor pode entregar uma mensagem ao seu coração. Nós falamos aos ouvidos das pessoas, Jesus fala ao coração das pessoas. Versículo 23 diz assim: tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu-lhe uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote. 23. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, então dá testemunho do mal que falei. Mas se falei bem, por que me feres? A nossa palavra fica voltado para essa pergunta que Jesus fez àquele soldado diante do sumo sacerdote. Diante de uma pergunta, Jesus achou por bem responder aquela pergunta com uma indagação. O sacerdote, que já ouvia Jesus há muitos dias, o ministério de Jesus foi 3 anos e meio. 3 anos. Durante esses 3 anos, ele pregou a sua doutrina, a origem da sua palavra, a origem da sua autoridade. Ele foi questionado algumas vezes com respeito à sua autoridade, com que autoridade ele pregava. Toda vez que lhes perguntavam, questionados sobre a sua autoridade, ele sempre respondia fazendo novamente uma pergunta à sociedade e principalmente aos sacerdotes. Inconformado com as respostas, Jesus agora está na presença de Caifás. Ao ser preso por ordem da corte Antônia, que ficava sendo governada ali por Caifás. Mas ali morou um grande imperador, e Jesus foi julgado 6 vezes, 3 vezes pelo Sinédrio, 3 vezes pelos sacerdotes, 3 vezes pelos judeus e 3 vezes pelos gentios. O primeiro julgamento, o primeiro encontro foi exatamente com os sacerdotes, inquestionados ou inconformados com a autoridade da mensagem. Perante as autoridades, eles tornaram a perguntar a razão da sua doutrina, em nome de quem que ele pregava, por que falava com tanta autoridade. Jesus disse: há 3 anos prego a mesma palavra, falo do que é, não do que é propriamente dos outros, mas do que é meu. Falo do meu Pai que me enviou. Há 3 anos falo, e você ainda me pergunta, faz essa pergunta. Diante disto, ele foi ferido no rosto com uma bofetada pelo soldado de Caifás. E ao ser ferido, ele faz essa pergunta: se eu falei mal, então prova qual foi o mal que falei. Mas se falei bem, por que me feres? Queridos, é comum estudar, conhecer os textos bíblicos e saber que Jesus foi ferido. As suas feridas foram feridas de morte. Ele, perante Pilato, quando apelaram para o imperador que deveriam crucificá-lo ou condená-lo à morte, Pilato não achou nenhuma dúvida, não achou nada que o condenasse, mas querendo ser bonzinho, Pilato disse: nós vamos dar uma surra, dar uma surra nele.
E depois da surra, talvez, quem sabe, os demais se sensibilizam e termina soltando e não levando para a condenação da cruz. E ele levou aquela surra, não foi do judeu. Os judeus batiam, todo mundo sabe que eles só podiam bater até 39 chicoteadas. Era 40 menos uma, era uma quarentena menos uma. Se eles completassem as 40, eles quebravam uma tradição e teria que começar de novo. Então ele foi chicoteado pela primeira vez pelos romanos. Romano não tinha dó de ninguém. Os romanos tinham raiva dos judeus. Pilato resolveu outras causas. A sua maior preocupação era territorial, terras. Naquela época eles brigavam por Israel. Israel estava dividido em 4 cercanias. Havia os imperadores que dominavam desde Traconite até as mais baixas região da Galileia. Cada um cobrava seus impostos às nações israelitas. E os problemas judaicos eram levados aos sacerdotes, a Anás, a Caifás, que resolviam os problemas dos judeus. Pilato só queria saber do imposto e dos problemas maiores, e por isso tinha uma briga com Antipas, também um elemento que era judeu, mas era mercenário, não cuidava bem da sua nação. Arrumou uma briga com Pilato, mas também comia das migalhas, dos impostos que os povos de Israel pagavam. Naquela briga entrou também a briga com César. No período dos Césares, eles discutiam questões de terra, território, bens, e terminaram brigando. Pilato ficou sozinho como governador, imperador, mandando na maior parte no centro de Jerusalém. Chegaram para Pilato com Jesus. Jesus era judeu, da Galileia, nascido na aldeia chamada Nazaré, criado em Nazaré, por isso chamava-lhe Nazareno. Como Nazareno, ele deveria ser julgado como judeu. Como caiu na malha dos sumos sacerdotes, e eles não tinham mais o que fazer, levaram, porque só quem poderia condenar a forca, a cruz, era Pilato, por causa da Pax Romana, que eles criaram, que não podia mais matar ninguém de pedrada. Naquela época, eles suspenderam a morte, que as pessoas matavam os outros com pedras. Por exemplo, qualquer pessoa que fosse apanhada em atos de adultério seria morto a pedradas. Se matasse a pessoa apenas por vontade própria, por maldade, também seria morto a pedradas. Pilato suspendeu isto, criando a Pax Romana. Com a criação da Pax Romana, Pilato toma posse dos problemas maiores. A condenação tinha que partir dele ou de Herodes. Herodes não se preocupava muito com essas coisas, porque não achava graça nos problemas dos judeus. Então Jesus agora está diante de Pilato para ser julgado e, quem sabe, condenado à cruz. Pois a morte naquela época, para qualquer malfeitor, era uma morte de cruz. E Pilato achou por bem o feri-lo dando chicoteada, mandou que os romanos ferissem. Depois daquela primeira surra que Jesus levou, a Bíblia diz que foi tão forte que abriu a sua carne. Ele foi ferido de uma forma que seu sangue corria por todo o corpo. Cada chicoteada abria pedaços de carnes. Foi um ferimento terrível. Pilato apresentou Jesus depois de ser ferido, mas os judeus não apenas sensibilizaram a situação, mas pelo contrário disseram: não, nós queremos mesmo é que ele seja crucificado. Ainda indagado por o sumo sacerdote, ele responde com poucas palavras, dizendo: olha, há 3 anos falo a mesma palavra, tu não entendes, tu não quer ouvi-lo, tu não compreendes o que tem falado. E mais uma vez ferido, ele pergunta: por que me fere?
eu trago a minha palavra essa noite sobre os ferimentos de Jesus, ou esse tema muito importante, o valor de uma alma, e eu quero fazer jus, ou seja, deduzir o valor de uma alma, não aos ferimentos. Talvez você que ouviu bem no início, está todo mundo me ouvindo, graças a Deus, talvez pensasse, ou quem está raciocinando conosco, nós vamos incluir a salvação nos ferimentos de Jesus. Não, amados, de forma nenhuma, pelo contrário, nós vamos falar da pergunta: por que me feres? Observando esse texto, não havia necessidade de Jesus ser ferido para salvar a humanidade. Ele veio exclusivamente para isto, cumprir o seu ministério. Ele veio para trazer uma oferta viva, pois todo mundo sabe que só há salvação se houver oferta pelos pecados. Penitência não paga pecado, sofrimento não perdoa pecado, por mais que a pessoa sofra, seja ferido ou coisas semelhantes. Ele não é perdoado pelo fato de ter passado por uma morte crítica. Pessoas que morrem às vezes violentadas, as piores mortes possíveis, não recebem perdão pelo sofrimento. Essa doutrina ela não é bíblica, que as pessoas poderão pagar os seus pecados pelo fato de andar muito. Tem gente que faz promessa para passar horas de joelho, para subir a escada de joelhos, a pessoa até fere os joelhos e atribui a isso como se os pecados fossem descontados. As pessoas que às vezes adoecem, e as pessoas que assistem tais doenças, dizem assim: está pagando os pecados. Não, amados, queridos irmãos, pessoas amigas que nos ouvem essa noite, ferimentos não perdoam pecado de ninguém. Embora está escrito em Provérbios, capítulo de número 20, e o versículo de número 30, diz assim: os vergões das feridas são as purificações dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. O sábio Salomão, ele colocando esse texto, parece que não tem nada a ver com o que ele está escrevendo, mas a Bíblia é cheia dessas coisas. De vez em quando ela entrega uma mensagem espiritual, mas o texto é literal. Talvez o provérbio se referia a qualquer pessoa a ser ferida, mas parece que o texto fala de alguém mais especial, porque só Jesus levou pancadas que foram além do seu corpo físico, pancadas que foram diretamente na sua alma. É claro, está escrito no livro de Zacarias, capítulo de número 13, e o versículo de número 9, glória a Deus. Zacarias, capítulo, saí da referência aqui um pouquinho, só um pouquinho, voltarei já já nesta referência. A referência lá diz o seguinte: alguém perguntará, o que foi essas feridas? E ele responde: foi a ferida com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13:6, parece que é bem essa referência. É claro que Jesus foi ferido na casa dos seus amigos. Essa referência de Zacarias é uma profecia à pessoa de Jesus de Nazaré. Se nós lermos Isaías capítulo 55, versículo de número 5, diz assim o texto sagrado, versículo 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Mas o versículo 10, essa referência, essa Bíblia NVI, ela mudou aqui só um pouquinho: foi ferido pelas nossas transgressões. O versículo 10 diz assim: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazer sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Se você me perguntasse, pastor Ivan, então o que foi que salvou nós na cruz? Foram as feridas, foram os cravos, porque Jesus foi ferido ali só no seu início.
dos ferimentos que eu falei, mas ele continuou sendo ferido com feridas maiores. Lhe teceram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça espinhos pontiagudas, o sangue descia por todo o corpo. Quem via e tinha coração quebrantado ficava morrendo de dó. Se sabe que furaram as suas mãos. É tão interessante, amados, esse homem físico, parece que alguém assim está com ódio dele, tratando com todas as formas de feri-lo, de desmanchar a beleza física e transformar numa pessoa totalmente acabada. Feriram as suas mãos, feriram os seus pés, feriram o seu lado com lanças, e eu ainda digo que esse ferimento não me salvou. E ainda digo para você, esse ferimento não lhe salvaria. Mas por quê, pastor? Porque se salvassem, os judeus tinham ajudado a me salvar. Os judeus tinham ajudado a salvar você essa noite. Talvez você que está aqui me ouvindo diga assim: pastor, e vocês já são salvos? Somos salvos sim, pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. Quantos salvos tem aqui essa noite, que já sente a salvação na sua alma? Levante a sua mão para o céu e adore o nome de Jesus. Se a salvação na sua vida, também na minha, nós estamos aqui nessa live como salvos em Cristo. E porque nós fomos salvos, ou através de quem o Antigo Testamento já dizia, todos os pecados eram perdoados, não pelo sofrimento do Cordeiro, embora ele fosse degolado, mas pela oferta que era entregue a fim de perdoar uma pessoa. Quando Jesus pergunta: por que me feres? Ele sabia que ele poderia salvar o mundo sem precisar ser ferido. Mas eu peço que você levante a sua mão comigo para o céu. Eu tenho algo para te dizer esta noite interessante. Você sabe por que Jesus foi ferido? Porque ele precisava sarar. Quantos feridos neste mundo, com as enfermidades que o diabo causasse nas pessoas, Jesus foi ferido para que hoje eu fosse sarado. Eu poderia até ser um salvo doente, mas sou um salvo curado em nome de Jesus de Nazaré. Jesus curou as minhas feridas, Jesus curou as suas feridas, e Jesus quer curar as feridas de mais pessoas, não apenas salvá-los, porque o que salvou foi a sua oferta viva, como Isaías diz. Foi do agrado de Deus fazê-lo enfermar e esmagá-los na cruz, porque Deus deu a sua vida como oferta viva para perdão dos pecados, o que perdoou os meus pecados. Embora Jesus foi ferido, e todo mundo que assiste essa cena, porque é uma cena que se repete todo ano, é feito por algumas igrejas, eles fazem nas frases encenações, o homem carregando uma cruz. É claro que isso aconteceu. Jesus passou pelos maiores ferimentos e andou na via sacra de Jerusalém. Aquela via não era sacra, depois foi consagrada como via sacra pelo sofrimento de Jesus, que sofria para chegar no Calvário. Mas todo esse sofrimento, isso não me salvaria se ele não tivesse aceitado dar a sua vida como oferta viva, a oferta de Jesus na cruz. Eu sempre digo, leio, prego em alto e bom som: ninguém conseguiu matar Jesus, mesmo que ele feriram por todos os lados e derramaram todo o seu sangue, ele na cruz ainda tinha vida para falar com Deus e com os homens. Foi isso que encabulou a humanidade. A Bíblia diz que Jesus falou 7 vezes na cruz, somente 7 vezes. A primeira vez ele fala de uma forma que comove e incomoda
as pessoas que estão ali presentes, diante da situação e dos ferimentos. Ele usa um meio tom arrastado, quase ninguém nem pensava mais que ele ia falar, e ele ouve um certo homem que está perto dele dizendo assim: olha, tu não temes a Deus. O Gilvan disse que eu posso pregar até 12 horas. Aguenta aí, que eu vou pregar até um bocado de hora. Amém? Amém, graças a Deus. Né, Gilvan? E aquele homem diz assim: nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Você não tem, meu Deus. Aí ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E nessa hora ele não aguentou ficar calado na cruz, mas ele abriu a sua boca e disse: hoje mesmo estarás comigo. Hoje, desculpe, não tem mesmo. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele abriu a boca para salvar na cruz. Era a oferta ali que estava começando a ser dada para expiar culpa, pecados. Depois ele abre a boca para orar pelos seus algozes, as pessoas que dizem assim: tu salvou a tantos e não te salva a ti mesmo. Se tu é o Cristo, desce da cruz, salva a ti. Tu não salvaste os outros. Nessa hora ele também resolve abrir a boca pela segunda vez e diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Na cruz tem salvação, na cruz tem oração, na cruz tem perdão de pecados. E ele abre a boca pela terceira vez na cruz e disse: eu tenho sede. Levante a sua mão comigo mais uma vezinha para o céu. Jesus tem sede na cruz. E tudo isso é a oferta que está sendo entregue. E qual era a sede de Jesus confundida pelas pessoas que ele assistia? Alguém molhou um vinagre, colocou numa cana e bebeu-se com um antídoto que poderia tirar as dores da cruz. Mas ele não bebeu aquele vinagre. Ele queria sentir as dores da cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem um minuto Jesus temeu a cruz. Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele não estava temendo a cruz. Ele sabia que na cruz o Pai ficava distante dele, e ele nunca tinha ficado distante do Pai. E ele temia ficar algumas horas diante do Pai. Foi isso que ele temia. Donald Stamp escreve no seu livro, na Bíblia de Estudo Pentecostal, e outros comentadores afirma que a maior situação que constrangia Jesus na cruz era ficar longe de Deus. E foi por isso que ele abriu a boca na cruz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer em aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Ele temia esse momento. Ele sabia que na cruz, quando os pecados da humanidade caíssem sobre ele, Deus o deixaria só, porque foi do agrado de Deus deixá-lo enfermar, que é exatamente isto. Ele adoeceu na cruz. Ele ficou ali de uma forma que quem via se encabulava porque ainda estava vivo. Meio-dia, os 2 ladrões da cruz morreram. 3 da tarde, quebraram-lhe os ossos e jogaram, 1 da tarde, quebraram-lhe os ossos e jogaram do outro lado, no Monte Calvário, que Calvário quer dizer caveira, no alto do Gólgota. Mas Jesus ainda estava vivo. Às 2 da tarde, alguém olhava e dizia: ele não vai morrer não. Mas às 3 da tarde, mais ou menos, às 3 da tarde, ele fala quase a sua última palavra. Ele fala o tetelestai, quando abre a boca e diz: está consumado. Aleluia. Ele sabia, como diz Isaías 55:11,
ele verá o trabalho feito pelas suas mãos, porque Deus se agradou da sua oferta e fará com que prospere os seus dias, e ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Eu sei que ele está aqui essa noite, com certeza. E se ele está aqui essa noite, ele está satisfeito porque você está aqui. Ele está alegre porque nós estamos aqui no ar livre, adorando o seu precioso nome. Ele é o trabalho das suas mãos. E que trabalho foi esse? Foi salvar a minha alma, foi dar uma oferta pela minha vida. Você pode adorar o nome do Senhor. Você que está me ouvindo e está entendendo esta palavra, ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito, porque foi do agrado de Deus que ele entregasse a sua vida como oferta viva. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Eu fui sarado porque ele foi ferido. Toda vez que feriram ele sarava a humanidade. Hoje são milhões e milhões de pessoas que já foram sarados. Se coloque de pé em nome de Jesus de Nazaré. E eu quero aplicar a minha palavra essa noite ao seu coração. A pessoa amiga que me ouve esta noite, o valor de uma alma está na oferta de Jesus, a oferta viva do Filho de Deus, que se entregou a si mesmo para salvar, para resgatar, e foi ferido. Ele perguntou: por que me fere? Porque o ferimento que o judeu causar em Jesus não ajudou na minha salvação, senão eles também se alegrariam, dizendo assim: nós também ajudamos, salvamos. Qualquer judeu que se convertesse, e os judeus que furaram os lados de Jesus, o lado com a lança, diziam: eu ajudei nesse processo, fui a pessoa que furei o lado. Eles poderiam se gloriar disto, mas eles não poderão se gloriar disto de forma nenhuma. Eles passarão pelo maior vexame quando eles ressuscitarem no juízo final. Está um homem sentado no trono, e os sinais dos cravos estão nas suas mãos. Para que esses sinais estarão nas suas mãos, pastor? Para julgar todos os seus algozes que não deram ouvido a sua voz, mas o feriram sem causa, sem merecimento algum, por ordem de homens, por ordem de sacerdotes. As pessoas feriam como se tivesse zangado, mas eles vão ressuscitar no último dia, e para a surpresa deles, eles vão ver alguém sentado no trono, e essa pessoa tem os sinais dos cravos nas mãos, e eles vão reconhecer, mas é tarde demais. Por isso que esta noite eu convido a você a exaltar o nome de Jesus de Nazaré, o homem que ressuscitou em vida, em corpo, capaz de dar sinais físicos que as pessoas poderão olharem. O homem que ressuscitou em corpo, capaz das pessoas tocarem. Não foi um espírito que ressuscitou, não foi alma que ressuscitou, sim uma alma, mas trazendo um corpo que foi tocado por alguém que disse: é um corpo vivo, é desse corpo que ele vai assentar no juízo, é daquele corpo que ele apareceu para João, ressurreto, com sinais da cruz. Ele não vai levantar as mãos e dizer: está aqui, foi esses sinais que vos salvaram. Não, ele não vai dizer isso, não, de jeito nenhum. Mas ele vai dizer algo mais precioso. Levanta sua mão comigo para o céu, estou encerrando. Vinde a mim, bendito do meu Pai, tomai por posse o reino que está preparado desde a fundação do mundo,
Porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, porque estava nu e me vestiste, porque estava na prisão e foste me visitar, porque estava enfermo e foste me ver. E alguém diz assim: oh Jesus, mas quando foi que nós tivemos assim? Ele vai dizer coisas simples: toda vez que fizeram isto a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E é por isso que a porta do reino se abrirá para todos aqueles que receberão a Cristo como Salvador pessoal da sua vida, e ainda tem um coração bom para as pessoas do bairro, e ainda faz alguma coisa para os seus vizinhos, e ainda visita quem está preso, e ainda dá comida para quem tem fome, e ainda divide as vestes com quem não tem. Há um Deus olhando para toda a obra social que esta igreja tem feito, que os irmãos têm sido incomodados para ajudar a dar de comer alguém que está passando necessidade. Não é os sinais da cruz que Jesus vai dizer: por estes sinais entra no meu reino. Não, senhoras e senhores, não, de jeito nenhum. Ferimento não salva ninguém. Ele foi ferido para que eu pudesse ser sarado. Jesus sara, Jesus cura, Ele restaura o homem interior e exterior. Ele cura a alma, mas Ele cura o corpo físico. E alguém pergunta: e esses vergões são para a purificação dos maus, as pancadas que vão até o ventre, elas purificarão. Querido, pode estar falando de um pai tentando corrigir um filho, mas em Jesus, essas pancadas, esses ferimentos, eles nos trouxeram vida eterna, eles nos trouxeram vida boa neste mundo, nos trouxeram paz, tranquilidade interior, porque um cordeiro foi ferido. Mas não importa como o cordeiro foi morto, importa que ele foi morto no lugar certo, importa que ele foi morto diante dos sacerdotes, e é diante dos sacerdotes que a oferta é entregue. Eles mesmos não sabiam que eles estavam ali dando testemunho da maior oferta que foi entregue pelos homens, Jesus de Nazaré. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: João viu ele diferente, e nós vamos ver ele diferente. Nós não vamos vê-lo como o povo viram naquele dia em Jerusalém. Nós, toda vez que lembramos disto, lembramos da oferta viva. Mas um dia nossos olhos se abrirão e nós vamos ver Jesus glorificado, porque Ele ressuscitou, e ressuscitou diferente, ressuscitou em corpo glorioso, e um dia nós veremos em corpo glorioso, e Ele vai olhar para nós e vai dizer assim: meu Pai, está aqui o fruto da oferta viva que foi dado na cruz. Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e está conosco aqui. Talvez eu não sei o que você resolveu, ou resolve dar para Jesus. Talvez você é alguém que queira doar alguma coisa para o Mestre. Se você talvez não saiba o que doar, doe a sua própria vida. Entregue seus caminhos às mãos do Senhor. É o maior valor, é o maior bem, é a sua alma. Ele está aqui essa noite. Eu pergunto: onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus, que deseja aceitá-lo, o sacrifício da cruz, que deseja ser salvo pela oferta viva, não por ferimentos, não por sofrimentos seus também, não por penitência, porque ferimento não perdoa pecado, sofrimento não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. Tem gente que nunca sofreu e vai para o céu de glória a si mesmo, porque aceitou aquele que sofreu por nós. É como se Ele assinasse e dissesse: alguém está passando
o que você não pode passar. Alguém está sendo ferido porque você não suportaria tais ferimentos. Você, quem sabe, desistiria e não ia até o fim, mas Jesus foi até o fim, diante de todos os ferimentos. Ele não abriu a sua boca. O sentido de Isaías não abriu a sua boca para dizer não abriu sua boca para recuar, mas abriu sua boca 7 vezes para completar o que Deus queria que fosse completado na cruz. E a última vez foi dizendo assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E às 3 da tarde expirou. Aleluia. E nessa hora em que ele fala a sua última palavra, o sol se escureceu, a terra tremeu. Aleluia. O véu do templo se rasgou-se de alto a baixo, os montes se fenderam, as pedras saíram do lugar. E alguém que estava perto disse: verdadeiramente este homem era ou é o Filho de Deus. O centurião disse: era, porque não cria na ressurreição, mas ele ressuscitou. Ele é o Filho de Deus. Ele está aqui não como alguém ferido, mas ele está como alguém ressurreto, ressuscitado, para salvar todos os feridos de alma, para dar liberdade aos cativos, tirar da prisão os presos, pregar o ano aceitável.